E hoje nós estamos sendo recebidas pelo Dr. Maurício Hirata, que é endocrinologista. Nós estamos na clínica Biohirata. Tudo bem, Dr. Maurício? Tudo bem. Obrigada por nos receber. A gente queria saber algumas coisas sobre a mulher. O que a gente recebe muito no consultório é a gestante ou a mulher que quer engravidar e tem muito medo de engordar durante a gestação. Quais são os mitos e as verdades dessa fase, Dr. Maurício? E depois na pós-gestação também, que elas ficam sempre com muito medo de ficarem feias, gordas. E ao mesmo tempo a gente tem muito medo que elas não se alimentem bem nesse período que o bebê está se formando, né? Então, o que você poderia dizer pra gente? Esse período da gestação é muito interessante, porque ele forma a base celular do feto e do futuro adulto. Então, foi feito um estudo na Alemanha de adultos, né, que nasceram em campos de concentração. Essas mães eram muito magras. Eles verificaram que esses nenês que nasceram em campos de concentração, quase que 80% viraram obesos. Por quê? Porque o hipotálamo, né, que é a região que controla a fome deles, ficou condicionada a aproveitar qualquer tipo de energia. Então eles aprenderam a conviver com a fome. Agora, então, assim, obviamente, a mulher que faz uma dieta dessas muito extremas, ela está condenando, entre aspas, o bebê a virar obeso. Por outro lado, a gestante que engorda muito, né, primeiro que ela aumenta o risco de ter diabetes na gestação, todo mundo já sabe, né, hipertensão. E também ela passa alguns neurotransmissores, algumas substâncias que estão ligadas à placenta e à própria gordura, porque a gordura é um órgão endócrino, é uma glândula. Esse tipo de hormônio, ele passa pela placenta e entra no metabolismo fetal. Então, filhos de gestantes obesas também tem uma maior chance de virar obesa. Eu não vou falar assim hoje aqui quanto que uma parturiente uma gestante deve engordar. Tem que ser acompanhado pelo obstetra, né, pelo ginecologista. Mas é importante não ir para extremos, né, não ter uma regra fixa. Então, é importante a gente ter o bom senso, ter uma alimentação saudável. Então é o que a gente sempre fala no programa, né? Sempre buscar um equilíbrio para a saúde. Nem magra demais, nem dieta forçada demais, o radical, e nem a mais, né? Uma dieta mais gorda, no caso. Tem que seguir a lógica, né? E ter um acompanhamento profissional. A gente não pode ficar seguindo receita de revista, né? É isso que é importante. Até porque cada indivíduo é um, né? Cada pessoa é cada pessoa. Então, para 8 quilos tá bom, para outros é muito. Então depende da estrutura física, por isso que eu não estou falando quanto que a pessoa deve aumentar. A gente tem um gráfico, né, que ele mede quanto que a gestante pode aumentar. Isso aí tem que ter um acompanhamento médico profissional. E o que o senhor acha da gestante procurar um nutricionista nessa fase? Ou endócrino mesmo, para saber a predisposição dela de engordar ou emagrecer nessa fase? O importante é antes. Antes da gestação? Porque se você engravidar fora do peso, obesa, por exemplo, a chance de ter complicação é muito alta. Então, o ideal é antes. Se não der antes, aí tem que fazer durante. Não é o ideal. A gente fica muito limitado em termos de tratamento durante a gestação, né? Então, o ideal sempre, a pessoa que quer engravidar, faz um tratamento antes. Tá. E aí, para quem já teve o bebê e aí ainda está amamentando, né, mas também ficou fora do peso, quer voltar logo, vestir as roupas e tudo mais, o que você aconselha pra gente? Então, isso é outra questão interessante também. Então, foi feito um estudo que as gestantes que aumentam muito de peso, elas têm maior predisposição para ficar permanentemente obesas. Então, tem que tomar cuidado realmente, não precisa ser extremo. E os cuidados são os mesmos cuidados que qualquer paciente tem que ter, só que a gente tem que ter em mente a questão da amamentação. Então, existe uma restrição em termos de medicamentos, da própria dieta, mas nada assim, acima do normal, e o tratamento tem que ser imediato. A gente não pode deixar o nosso cérebro se acostumar com esse excesso de peso. Acostuma e é complicado. Aí fica mais difícil. A gente não pode retardar. É que nem cárie, não dá para ficar esperando, né? É verdade. Cárie não trata sozinha, não, né? Então tá bom, essa foi a dica do Dr. Maurício Hirata, endocrinologista da clínica Biohirata. Obrigada. Obrigado.
O Agora Mãe vai conversar com a doutora Alessandra Mazzoni, que é minha irmã, e que é cirurgiã dentista, especialista em dentística, que é a área da odontologia que trata da estética dental, restauração dos dentes, todas as massinhas que a gente coloca nos dentes no dia a dia. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, eu que agradeço. Eu já sou fã do Agora Mãe antes mesmo dele ir pro ar. Então é um prazer para mim poder falar alguma coisinha aqui para vocês. Obrigada. Então, a gente queria saber em relação à gestante. Hoje a gente vê muitas mulheres ainda com muito medo de procurar o cirurgião dentista. A gestante pode procurar o cirurgião dentista? E se ela quiser fazer um tratamento estético durante a gestação nos dentes, ela pode procurar também e fazer? A gestação, é importante lembrar que a gestante não é doente. É um período, né, de 9 meses onde ela está formando uma nova pessoa. Então ela tem que se cuidar e ela deve sim procurar o dentista. Se possível, quando ela estiver planejando engravidar, seria interessante já fazer um planejamento de um tratamento, uma prevenção, fazer radiografia e para poder engravidar com tranquilidade. Mas então a mulher, quando ela quer engravidar, de alguma maneira, assim, antes dela engravidar, o ideal seria que ela fosse no médico, no dentista e se preparasse realmente para esse período, né? Mas exatamente. Se ela não fizer isso, o que ela pode fazer? Isso é um dos mitos importantes que devem ser tirados da cabeça. Ela deve fazer um acompanhamento odontológico porque, em primeiro lugar, a anestesia não é contraindicada para gestante. Existe uma anestesia sem vasoconstritor que pode ser usada em gestante, em pacientes diabéticos, enfim. Então, ela, se for o caso, se ela tiver que fazer algum procedimento, ela pode fazer com toda tranquilidade, não deve se preocupar com isso, porque a quantidade de medicamento, de anestésico que vai chegar até o feto praticamente não vai ter nenhuma importância. Então, não existe problema, ela deve fazer o tratamento caso seja necessário. Mas antes de fazer o tratamento, é importante lembrar que a gestante tem que fazer a prevenção também da gengiva. Né? Quando a gente fala de estética, uma gestante bonita é uma gestante saudável. E a estética a saúde começa pela boca, né? Então é importante que ela tenha hábitos de higiene saudáveis, como por exemplo a escovação dos dentes, a alimentação também faz parte desses hábitos saudáveis. Existem algumas pesquisas que mostram que as pessoas, de modo geral, que têm problema de periodontite, tem um micro-organismo na placa bacteriana que vai para a circulação sanguínea. Ele atua sobre um hormônio chamado prostaglandina. Na gestante isso é muito importante porque esse hormônio vai fazer com que ela tenha contrações uterinas, o que pode levar a um parto precoce. Então, ela deve fazer o acompanhamento, se ela já tem um problema periodontal, ela tem que fazer o acompanhamento durante a gestação. Aí que tem que ir mais no exatamente, fazer limpeza. O outro mito que que eu ouço demais, né, os pacientes falando que chegam a acreditar é que a gestante perde cálcio dos dentes para o bebê. Então, por isso que durante a gestação fraturam os dentes. Nossa, doutora, eu tô com meu dente, tá tudo quebrando porque eu tô perdendo muito cálcio pro nenê. Não existe isso. O esmalte ele é formado lá na vida intrauterina, o esmalte, a hidroxiapatita. Então tá tudo formadinho. Quando você tá grávida, o bebê não vai tirar o seu cálcio. O dente já tá formado, não tem como tirar do dente formado. Não tem como tirar do dente formado. Todos os nutrientes que o bebê vai receber são parte da dieta da mãe. Né? Então é importante, como a gente falou sempre, ter uma dieta saudável. Então ela tem que ter uma dieta rica em todos os nutrientes e no cálcio também. Então o cálcio da mãe, do dentinho da mãe, não vai sair de lá do dentinho e ir pro nenê. O que acontece é que existe sim uma mudança dos hábitos de dieta, né? E esses alimentos todos, além dela mudar a frequência de digestão. Então isso tudo altera o pH da saliva. E a saliva começa a ficar num pH mais ácido, os dentes começam a ficar dentro de um pH mais ácido, exposto nesse pH mais ácido, e se ela tem uma frequência de ingestão, às vezes de 2 horas, menor do que 3 horas, faz com que esse esmalte comece a sofrer uma desmineralização, e aí sim começam a aparecer as cáries e as fraturas dentárias. Então é importante também ir ao dentista para que, além de ter uma orientação sobre a dieta, faça aplicação de flúor, porque como muda muito esse pH, o flúor, os fluoretos que ficam depositados na superfície do esmalte, eles vão proteger e vão ajudar a prevenir essas fraturas. Quando tá tudo bem com a saúde da mãe, com a saúde bucal, ela tá ótima.
Você recomenda que ela procure o cirurgião dentista? Porque a gente ouve falar que a mãe tem a gestante tem um sangramento gengival maior do que as outras mulheres em outras fases da vida? Eu recomendo. O que eu observo é que as gestantes que têm uma boa saúde, uma boa dieta, uma boa saúde bucal, tem umas que nem percebem que estão grávidas, assim. Em termos de gengiva, a gente não percebe, não tem uma alteração no sangramento. Mas tem outras que, mesmo tendo bons hábitos de higiene bucal, tem muito sangramento e tem, inclusive, uma inflamação muito comum, muito característica em algumas gestantes. Eu já tive algumas gestantes que tiveram isso em todas as gestações, que é o granuloma gravídico, que é uma bolinha vermelhinha que sangra muito. E em alguns casos incomoda, porque a mãe só de falar sangra. Às vezes encosta naquela bolinha, não consegue escovar os dentes. E é dolorida essa bolinha? Não, ela não é dolorida, mas ela atrapalha a vida social dessa mãe. E a mãe não precisa se preocupar que isso seja um câncer, né? Porque às vezes a gente vê que as mães ficam tão assustadas com as bolinhas que aparecem na gengiva nessa fase. Não precisa se preocupar, isso é um aumento mesmo, é um inchaço. Né? Mas é chamado granuloma gravídico porque acontece nessa fase. Geralmente essa gestante não tem, fora da gestação, não tem esse tipo de granuloma. Só que em alguns casos tem que ser removido. Então isso é feito no consultório, é uma cirurgiazinha que ela sofre no consultório, mas que melhora muito o bem-estar dessa paciente, né? Então é importante sim acompanhar. Claro que a paciente que tem uma saúde bucal, que os hábitos alimentares praticamente não mudaram, que não tem sangramento, ela não precisa ir a cada 3 meses durante a gestação. Ela pode ir só no início, ou então um pouquinho antes de ter o nenê, até porque depois que ela tiver o nenê vai ser difícil ela voltar com tanta frequência. Então é importante que vá, sim, fazer um check-up. Como a gente falou, se possível, fazer um check-up antes, né? Até mesmo se quiser fazer algum tratamento estético, que muitas procuram a gente para fazer um tratamento estético. É possível fazer estética durante a gestação? É possível em alguns tipos de tratamento que são aprovados, né? Por exemplo, você pode fazer restaurações, resinas, algumas querem mudar as restaurações porque elas querem se sentir bonitas. Como eu falei, o ideal seria antes da gestação, para que a gente tenha um pouco mais de recursos, né? Agora, se durante a gestação ela quiser fazer, não tem problema, pode ir ao consultório, pode fazer tratamento odontológico normalmente. Porém, alguns tratamentos não são indicados, como, por exemplo, o clareamento. O clareamento não seria indicado na gestação, porque não existem pesquisas, né? Ninguém vai aprovar uma pesquisa de um clareamento dental numa gestante e não se tem como comprovar a quantidade de produto que pode passar para a circulação, pode passar para esse nenê. Então não justifica um clareamento dental, que é um tratamento puramente estético na fase da gestação. Mas ela pode sim fazer limpeza, fazer restauração, fazer resina, tudo isso ela pode fazer. E eventuais tratamentos de emergência, né? Eventuais tratamentos de emergência. Hoje em dia pode-se fazer até raio-x na gestação. Nunca no primeiro trimestre, claro, mas dependendo do caso, às vezes tem mães que têm problema de canal, por exemplo, e querem fazer durante a gestação. Alguns dentistas têm uma linha de fazer só emergência e terminar o tratamento odontológico depois. Mas hoje sabe-se que pode fazer durante a gestação, até porque existem radiografias digitais que têm um índice de irradiação muito baixo, que pode ser feito depois do segundo trimestre. Agora, depois que nasce o bebê, enquanto a mãe está aleitando, caso ela queira ir no dentista, ela pode fazer todos os procedimentos ou tem algum que você não recomenda? Ela pode fazer todos os procedimentos. O que a gente recomenda é que a mãe marque os horários da consulta imediatamente após a mamada. Porque se ela tiver que tomar alguma anestesia já com vasoconstritor, ou se ela tiver que tomar alguma medicação, ela tem aí um período de pelo menos 40 minutos, 1 hora, para eliminação dessa medicação. Então, quando ela tiver a próxima mamada, ela praticamente não tem mais nenhuma medicação no organismo. Ah, que legal! Muito obrigada pelas suas informações, por estar aqui com a gente, dar essa força sempre para o nosso site. Agora, mãe. Obrigada.